Na primeira gravação nossa, eu estava muito ansiosa e nem me apresentei. Eu quero deixar um pouco da minha ficha hoje aqui. Esmeralda de Campos Vicentini, 82 anos, fui casada há 30 anos, meu marido faleceu, estou viúva há 27 anos. Tenho 4 filhos, 8 netos, 2 noras e uma neta que o meu primeiro neto trouxe para a nossa família. Fiz profissão de fé aos 17 anos. Ganhei a minha Bíblia na adolescência. Eu participei de um concurso, estudei muito para ganhar aquela Bíblia. A Bíblia era cara e nós éramos muito pobres. E desde então, a Bíblia é o meu livro, que eu amo. O versículo que faz parte da minha vida é Salmo 119, 97. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Desde que o Rubi fez a proposta de fazermos essa gravação, eu estou ansiosa, preocupada, mas com muita esperança. E numa expectativa que esse esforço todo que o Rubi faz redunde em muita bênção para a nossa família, em salvação, em crescimento espiritual para nós e para todas as pessoas que um dia verem esta gravação. Eu quero começar hoje lembrando um pouco da nossa primeira gravação, da primeira aula. Eu tinha um professor de psicologia que sempre iniciava a aula recordando um pouco da anterior. Vocês se lembram, nós falamos bem-aventurado, feliz é o homem que lê a palavra de Deus todo dia, tem prazer, que guarda, que obedece à palavra. Ele é feliz e ele é bem-sucedido, ele prospera. A prosperidade espiritual, tranquilidade material, mas muito mais espiritual. Então, que Deus nos abençoe. Eu tenho orado muito por esta gravação. Lembrando, então, o Antigo Testamento que diz, o Messias vem. O Novo Testamento, o Messias chegou. Deus se revela através da natureza. Quem está andando na rua hoje, esses dias, tem visto os ipês brancos. Só Deus podia fazer uma maravilha daquela. E ele se revela para nós através da palavra. É a revelação especial. E eu quero lembrar 2 pensamentos que eu achei no livro que eu uso muito para esse estudo. Por detrás e por baixo da Bíblia, acima e além da Bíblia, está o Deus da Bíblia. A Bíblia é a revelação escrita de Deus acerca de sua vontade para os homens. Seu tema central é a salvação mediante Jesus Cristo. O profeta que era levantado, hoje a gente diz assim, o profeta é a boca de Deus. Deus tem uma mensagem e ele põe na mente do profeta e na boca do profeta. Em Oséias, capítulo 4, versículo 1, diz assim, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Conhecer a palavra. O meu povo está sendo destruído porque não tem conhecimento. Está na palavra uma porção de vezes sobre a Bíblia. Nós tivemos também na história a reforma. O que foi a reforma? Foi uma volta à Bíblia, porque o catolicismo católico romano, ele estava tão longe, inventou tanta história fora da Bíblia, que houve então este movimento chamado Reforma Protestante. Nessa reforma foi estabelecido isso. Só a Bíblia. Ela que é para nós a regra de fé e prática. Naquele tempo, estava se levando em conta a tradição. Então, na reforma, a Bíblia acima de tudo. E, então, nesse intuito de conhecer a Bíblia, de colocá-la sobre tudo, porque ela fala de Deus para conhecer a Deus, então nós
temos a Bíblia hoje, né, nesse formato, um quadro, pensa numa estante, né? Numa estante, e os livros do Antigo Testamento. São 39 livros do Antigo Testamento. O Messias vem. Depois tem o Novo Testamento. O Messias chegou. 27 livros. São 66 livros. A Bíblia inteira. A Bíblia protestante. A católica tem uns livros a mais. Depois nós vamos ver isso também. Os autores. Quantos autores tem a Bíblia? 66 livros, 40 autores. Esses autores, diversos, com pessoas diferentes. Tinha estadista, tinha pescador, que era o Pedro, tinha um boiadeiro, um homem que tratava de bois, de rebanho, e que cuidava de figo, dos sicômoros, que eram os pés de figo, que era o Amós. Então, e Moisés, criado lá no Egito, 40 anos no palácio, recebeu toda a ciência do Egito. E um dia eu li que ele escreveu o que ele escreveu, tantas coisas, porque ele havia aprendido lá no Egito. Agora, esses autores escreveram inspirados por Deus. Então, a palavra, Deus vai usar os homens para escrever, para fazer os atos que ele quer que aconteça, mas ele vai inspirando. Então, lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Toda escritura é inspirada por Deus. Por isso a Bíblia é a palavra de Deus. E 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, diz assim: porque jamais, nunca, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, é a palavra de Deus, esses 66 livros, trazendo a mensagem de salvação, do amor de Deus, a redenção do homem. 66 livros para nós conhecermos o nosso Deus e para nós colocarmos em prática na nossa vida. Esse quadro tem, pensa, 66 livros, né? 39 Antigo Testamento, 27 Novo Testamento, 66 o total. 40 autores. E foi escrito num tempo de 1.600 anos. Se pensar que Moisés escreveu, ele não estava na criação, mas ele falou sobre a criação, ele falou sobre o povo que estava chegando no Egito, e saindo do Egito. Também tem o livro de Jó, que muitos dizem que foi o primeiro livro escrito, e até o Apocalipse, 1.600 anos. É a palavra de Deus. Um estudioso, ele disse que cada acontecimento que tem na vida é uma pérola, porque Deus é o criador da vida, Deus criou o universo. Então, cada acontecimento é uma pérola. E acontece muitas vezes, a maioria das vezes, que o crente, né, o cristão, ele conhece muitas pérolas, mas assim, jogadas ao léu. Ele sabe muitas histórias da Bíblia. Mas esse estudo propõe que a gente conheça o trabalho de Deus, o projeto de Deus. Cada acontecimento uma pérola. Agora, Deus é o fio que começou e vem trazendo todos os acontecimentos no tempo certo que Deus quer, porque Ele é soberano. Ele está acima de tudo. Então, se nós pensando na Bíblia, colocando na nossa mente um fio
e vamos colocando as pérolas. Primeira pérola, criação. Deus criando o mundo. Deus criando o universo. E aí ele cria também o povo escolhido, o povo de Israel. Segunda pérola, tempo dos patriarcas. Abraão, Isaque, Jacó, José. Então, tempo dos patriarcas, aqueles homens que estão cumprindo na terra o projeto de Deus para a salvação da humanidade. E a gente não sabe, porque Deus sabe todas as coisas. Este povo foi parar onde? O Abraão, com toda a promessa que tinha, foi parar lá, o povo dele, no Egito. E lá o povo de Israel se tornou escravo. Então, é a terceira pérola. Egito, escravidão. Mas Deus estava ali com eles também. E no tempo certo, Deus fez nascer o Moisés. E Moisés tem uma vida muito interessante, muito linda. A gente vê Deus cuidando dele 40 anos no palácio, 40 anos no deserto, lá perto do Monte Sinai, e depois 40 anos conduzindo o povo. Então, o Êxodo é a quarta pérola dessa história maravilhosa. O que é o Êxodo? Estão saindo do Egito, libertados. Agora, aí começa o povo de Israel, saindo do Egito, lá naquela cerimônia da Páscoa. Esse tempo, eles estão agora chegando de volta na Terra Prometida, terra que foi prometida a Abraão. Agora, eles estão voltando, tomando posse dessa Terra Prometida. E as tribos, nós vamos ver depois, eram 12 tribos, cada uma toma um espaço, um território, mas eles ficam longe um do outro, cada um vai começar a fazer do jeito que acha o certo. Os inimigos vêm, invadem, é um tempo muito triste, o tempo dos juízes. É nesse tempo que Deus vai levantando homens e mulheres para a libertação do povo. Aí, o último juiz, Samuel, o povo pede um rei. E não era o tempo. Deus não queria também. Samuel ficou muito triste. Deus falou, eles não estão rejeitando você, estão me rejeitando. Mas deixa eles escolherem. Fale para eles o que vai ser o rei. Então foi escolhido o primeiro rei. Temos o tempo agora do Reino Unido. O que é o Reino Unido? As 12 tribos juntas. O primeiro rei do Reino Unido é Saul. O segundo, Davi. E o terceiro, Salomão. Foi o único tempo do Reino Unido, as 12 tribos. Aí, para o problema do filho de Salomão, o reino foi dividido. Então, nós temos o Reino Unido, agora o reino dividido. O que é o reino dividido? 10 tribos ficaram para o norte, recebeu o nome de Israel, o reino do norte, e a capital ficou Samaria. E no sul ficaram 2 tribos, Judá e Benjamim, a capital Jerusalém. Esse é o tempo do reino dividido. O que aconteceu? Os reinos de Israel e de Judá esqueceram de Deus. E agora, então, eles vão ter a consequência desse esquecimento. Eles partem para a idolatria, para a apostasia, se esquece do que Deus colocou para eles, e o reino de Israel é levado para o cativeiro, é outra pérola, outro acontecimento. É levado para o cativeiro. Primeiro, o reino de Israel. Depois, o reino de Judá é levado para o cativeiro. Israel é levado para a Síria. E Judá é levado para a Babilônia. Mas é maravilhoso quando a gente escreve, a gente lê nos profetas, Deus falando com eles, chamando a atenção deles, mas dizendo, vocês voltarão à terra prometida de vocês. Vocês são o meu povo. Então vem a última pérola do Velho Testamento, que é a restauração, a volta deles para a terra prometida. Nós temos uma linha do tempo
bem mais completa, porque nesse tempo vão aparecer pessoas, Deus sempre trabalhando com homens e mulheres, lugares e acontecimentos que vão se dando, seguindo outra vez, nós estamos voltando aí na linha do tempo. Vamos voltar lá na criação, na criação. Pensar na criação, quem lê o começo da Bíblia, os livros da lei, os 5 primeiros livros, chamada a Torá também, escritos por Moisés, o próprio Jesus confirmou que foi Moisés que escreveu. As figuras ali, Adão, o lugar, Éden, dilúvio, Babel. Nós conhecemos muito disso aí, né? E depois vem o tempo dos patriarcas. Abraão, é Abraão que Deus chama e Deus fala: por você serão benditas todas as famílias da terra. Eu falei na outra aula, eu fiquei muito emocionada quando essa revelação chegou para o meu coração agora. Quando Deus fala para Abraão: olha as estrelas do céu e olha a areia das praias. E ele diz: a sua descendência vai ser maior do que as estrelas do céu e do que as areias da praia. E um homem, um estudioso da Bíblia, esses dias você falou, quando Deus falou das estrelas, são os descendentes espirituais. E a areia, os descendentes da raça, a raça judaica. Deus tem a bênção para os dois, para o povo judeu e para os gentios que somos nós, as estrelas. Descendência de Abraão, o pai da fé, o amigo de Deus. Abraão, o filho Isaque e Jacó. Jacó, o nome dele se tornou Israel. Ele era o segundo gêmeo, mas Deus falou que ele ia dominar e ele foi que recebeu a promessa, que recebeu a herança, a aliança, foi Jacó. O nome dele se tornou Israel, que é até hoje o nome do povo escolhido por Deus, o povo de Israel. Jacó teve 12 filhos. Se nós tivermos oportunidade, nós vamos voltar aí trazendo bem uma porção de acontecimentos disso aí. O Jacó, ele teve filhos com 4 mulheres. É o Jacó que trabalhou 7 anos para casar com a Raquel. Quando terou 7 anos, o sogro dele enganou ele e ele casou com a Lia, a irmã da Raquel. A Lia levou uma escrava, a Raquel levou aí ele trabalhou 7 anos mais para a Raquel. Ela levou uma escrava também. Então, Jacó vai ter filhos com as 4. Com a Lia, com a escrava da Raquel, com a escrava da Lia e com a Raquel. 12 filhos, que são as 12 tribos. Isso aí está no tempo dos patriarcas. Tudo isso aí está no livro de Gênesis. Quem escreveu Gênesis? Moisés. Aí eles são levados para o Egito por causa da fome que houve. Tem a história de José. José é uma figura de Cristo. Ele vai lembrar quando Jesus vai morrer, que Jesus perdoa, Jesus é vendido por Judas. Vão lembrar, isso aconteceu na vida de José. Ele é uma figura de Cristo. Ele perdoou os irmãos. É uma figura de Cristo. E ali no Egito, eles chegaram, foram bem tratados e acabaram se tornando escravos. Mas, voltando lá em Abraão, Deus falou para Abraão: Abraão, essa terra que você está pisando, quando ele chegou na Palestina, vai ser dos seus descendentes. Só que os seus descendentes vão ser escravos numa terra estranha, 400 anos. E um dia eles vão ser libertos e eles vão levar a riqueza dessa terra. Aí quando você chega com José,
governador, eles são tratados muito bem, o povo de Israel ali, os judeus, os hebreus naquele tempo, mas o José morre e o faraó escraviza os judeus. Intera 40 anos, nasce Moisés. E Moisés vai ser o libertador do povo, vai tirar o povo do Egito. E Moisés escreve os 5 livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, Moisés escreve a Torá, os livros da lei. Moisés caminha com o povo 40 anos. É Moisés que recebe a lei, as tábuas da lei, os 10 mandamentos que até hoje nós conhecemos e respeitamos. Os mandamentos, a lei não salvou ninguém. Jesus precisou vir para salvar. Mas nós cumprimos, buscamos cumprir a lei, queremos cumprir a lei para agradar a Deus, para dizer que nós somos filhos obedientes, porque tudo que está na lei é para o nosso bem. Deus deixou para que nós sejamos felizes. Então, eles chegam, Moisés vem com o povo 40 anos no deserto, e Moisés morre. No Monte Nebo, ele vê a terra prometida, mas ele não entra na terra prometida, que é outro caso também. Tem gente que fala, Deus foi injusto. Deus nunca é injusto. Eu já aprendi isso. 2 coisas. Deus não erra e Deus não é injusto. Quem erra somos nós mesmos. Então, Moisés vem, ele morre antes de entrar na terra prometida. E o comando do povo vai passar para Josué, que saiu, só Josué e Calebe que saíram do Egito, 40 anos antes. Os outros todos morreram, até o Moisés. Mas o Josué vai entrar na terra prometida. Aí os estudiosos chegaram a essa revelação de Deus, porque a Bíblia ela está completa, mas o entendimento não está completo. Muitas coisas nós ainda não entendemos, mas Deus vai revelando aos poucos. E, estudando, alguns homens de Deus chegaram à conclusão: Moisés representa a lei. A lei não salvou ninguém. Ninguém consegue cumprir a lei toda. Agora, quem vai entrar na terra prometida? É Josué. Josué é o mesmo nome de Jesus, quer dizer salvação. Ele é a salvação que entra na terra prometida. É Jesus que entra na terra prometida. A lei, ela é um aio, é um pedagogo, é um guia para nós. Mas ela não salva, porque ninguém conseguiu cumprir todos os 10 mandamentos. Mas Jesus cumpriu. E ele, então, ganhou para nós a salvação, a entrada na terra prometida. Agora, aqui no Velho Testamento, olha que o povo veio vivendo o projeto de Deus para chegar em Jesus. Nesse tempo de Juízes, que tem muitos juízes que nós conhecemos, que nós já sabemos a história, de Gideão, de Sansão, né? E eu não falei uma coisa, o Moisés escreveu 5 livros. E quando chega na Terra Prometida, que conquista a Terra Prometida e separa, quem escreve é Josué, é o livro de Josué. E agora nós estamos no tempo de Juízes, Esses juízes que foram levantados, muitos juízes, que trouxeram vitória, mas o povo esquecia. É chamado o tempo da obscuridade, o tempo da tristeza, porque eles ficavam atrás de Deus quando precisavam e esqueciam logo de Deus. Então, era uma vida espiritual como uma balança. Nesse tempo, olha, o livro que vai contar isso é o livro de Juízes. E Ruth é do tempo de Juízes. É uma história, um romance muito bonito, a história de Ruth, que vai entrar na ascendência de Jesus. É Ruth. Aí, o último juiz é Samuel. Samuel é o último juiz. Homem de Deus. E aí o povo fala, nós queremos um rei. Samuel fica muito triste. Deus fala, Samuel,
eles estão rejeitando você, deixa acontecer. Fale para eles o que um rei vai querer deles, dos filhos deles, mas deixa escolher. E então Samuel foi o último juiz. Quem foi escolhido? Saul. Saul era um homem bonito, diz que do ombro para cima ele é maior que todos os judeus, todos os hebreus. E ele se torna o primeiro rei. Começa bem e termina muito mal, porque ele se esquece de Deus. Não era o tempo de Deus, não era o rei que Deus queria. Hoje, quando a gente estuda, o rei que Deus estava reservando era Davi. Então, o segundo rei, Davi. Aí são as 12 tribos. No primeiro reino de Saul, no segundo reino de Davi. E o terceiro rei do Reino Unido é Salomão. É Salomão. Agora, Samuel escreve, tem o livro de Samuel, Davi escreve salmos, Salomão escreve salmo, Moisés escreve salmo. Então, nós temos todos esses escritores. E a história desse tempo, dos reis, vai ser contada em 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas e 2 Crônicas. Reino Unido, agora o reino dividido. Roboão, filho de Salomão, ele não obedece, ele não segue o conselho dos anciãos, segue o conselho dos jovens, e há uma divisão. 10 tribos são separadas em um novo rei, que é Jeroboão. E se torna, então, o reino do norte, chamado Israel, e a capital é Samaria. Reino dividido. No sul, reino de Judá. 2 tribos, Judá e Benjamim. Capital, Jerusalém. Capital, Jerusalém. Essa história aí aparece os profetas. Aparece os profetas. Porque Moisés foi profeta, Abraão foi profeta, porque ele profetizou o que ia acontecer. Mas aqui Deus levanta homens para ir ao povo, para falar para o povo o que estava acontecendo. O profeta, a profecia é assim, ele exorta, ele chama atenção, ele ensina e ele consola. Esse é o profeta. Você pega um profeta e vai ver. Ele fala, vocês estão errando, vocês vão ser condenados, vocês vão sofrer, mas tem uma promessa para aquele que se arrepende. A volta para a terra prometida, o perdão de Deus. Então, nesse tempo, vão aparecer muitos profetas. Isaías, Jeremias, Sofonias, Oséias, Amós, Jonas, Miqueias, Obadias, no tempo do reino dividido. Esses reis esqueceram muito de Deus. Então, precisava a boca de Deus, né? O profeta vir e mostrar para eles o que estava acontecendo. E o que aconteceu? O que estava prometido lá por Moisés, no último discurso dele. Se vocês forem obedientes, vocês vão ser felizes. Se vocês forem desobedientes, vocês vão ser infelizes. Vocês vão para o cativeiro. E aconteceu do jeito que Deus falou. Primeiro foi o reino de Israel, que era do norte. Primeira coisa que o rei de Israel fez, quando dividiu lá com Salomão, com Robão, filho de Salomão, ele fez um bezerro de ouro, pôs lá em Dan e outro bezerro de ouro em Betel, porque ele não queria que o povo do reino do norte fosse para Jerusalém adorar no templo. Então, ele faz esses 2 bezerros. Então, o reino do norte partiu para a idolatria, esqueceu as leis de Deus. O que aconteceu? Traziam a mensagem e é maravilhoso quando Deus, muitos anos antes, através de Isaías, ele fala do cativeiro, que eles iam ser levados cativos, mas ele fala também que o Messias ia chegar. Isaías é considerado o profeta messiânico. Então, nós temos aí no tempo do reino dividido, muitos profetas. E a história está em 1 Reis, 2 Reis e 2 Crônicas. Aí, passado um tempo, Jeremias falou tanto, profetizou tanto no reino de Judá,
terra, terra, ouve a palavra do Senhor. Olha o que aconteceu com Israel. E o povo de Judá também foi levado cativo. Aí, eles foram para... Quem veio e invadiu e destruiu Jerusalém, queimou o templo, os muros, foi Nabucodonosor, rei da Babilônia. E levou muitos, ele levou o que era de bom, ele levou para a Babilônia. As coisas do templo, as pessoas, os artistas, os artífices, os jovens, é aí que entra o Daniel, ele vai para o cativeiro, ele é o profeta do cativeiro, Daniel. Ezequiel também é profeta do cativeiro, porque mesmo lá no cativeiro, lá na Babilônia, Deus estava com o povo dele. Deus é fiel. E ele separou aquele povo, sempre tomando conta dele. Então, lá no cativeiro vai estar a história em 2 Reis e 2 Crônicas. Então, o povo que foi para a Síria nunca mais voltou. O que voltou foram alguns das tribos que desceram para Jerusalém antes do cativeiro de Jerusalém. A Babilônia, eles vão voltar. Então, o cativeiro da Babilônia, Deus falou para o Jeremias, escreve que eles vão ficar lá 70 anos. Quando completou 70 anos, Deus levantou um rei ímpio, Ciro, que patrocinou a volta deles para a Terra Prometida. Então, vem, depois do cativeiro, 70 anos de cativeiro, a restauração, a volta para a Terra Prometida. E Deus trabalhando nos ímpios, nos inimigos. Essa história aí vai estar escrita em Esdras, em Neemias, Ester é do tempo da restauração, Ageu, Zacarias e Malaquias. A primeira leva restaura o templo e a segunda leva restaura os muros de Jerusalém. Deus cumprindo as promessas dele. O Velho Testamento, Deus preparando o povo para a chegada do Messias.